Efervescente Paris do século XIX, entre cafés iluminados a gás, debates acalorados e descobertas científicas que desafiavam antigos paradigmas, ergueu-se a figura de um homem cuja mente inquieta e método rigoroso redefiniriam os alicerces da medicina. Jean-Martin Charcot. Nascido em 1825, Charcot não era apenas um médico. Ele era um pensador, um clínico exímio e um mestre que inaugurou a neurologia como ciência autônoma e respeitável. Através de suas descobertas, da sua pedagogia e de sua coragem científica, deixou um legado que atravessa os séculos. O cenário principal dessa transformação foi o hospício de Salpêtrière, um antigo arsenal convertido em instituição para mulheres consideradas incuráveis. Sob a liderança de Charcot, o que era antes um símbolo de exclusão, tornou-se o epicentro da neurologia moderna. Ali, entre pacientes, estudantes e intelectuais, Charcot construiu um laboratório clínico vivo, onde os sintomas eram observados com lupa científica e os corpos doentes revelavam os segredos do sistema nervoso central. Na Salpêtrière, Charcot transformou a beira do leito em sala de aula, sistematizou o método clínico, fundou a correlação anatomoclínica moderna e mostrou que o cérebro, antes envolto em mistério, podia ser compreendido por meio da observação, da experimentação e da razão. O trabalho de Charcot definiu as bases para o estudo de várias doenças neurológicas. Entre suas principais contribuições, elas estão: esclerose múltipla. Foi o primeiro a descrever clinicamente a doença, identificando a tríade clássica do nistagmo, disártria e tremor intencional, e a relacionar esses sintomas com lesões específicas no cérebro e na medula. A esclerose lateral amiotrófica, ELA, estudou e descreveu essa grave condição neurodegenerativa que por anos levou seu nome como doença de Charcot. Doença de Charcot-Marie-Tooth, neuropatia hereditária descrita em conjunto com seus discípulos. Atáxia de Friedreich, outro distúrbio neuromuscular cujas manifestações clínicas foram amplamente detalhadas por ele. Outro marco significativo de sua trajetória foi sua contribuição decisiva para o reconhecimento clínico da doença de Parkinson. Embora a primeira descrição da enfermidade tenha sido feita por James Parkinson, em 1817. No ensaio, certamente eu não vou falar certo, An Essay on the Shaking Palsy. Foi Charcot quem, décadas depois, elevou esse trabalho a uma nova categoria científica. Charcot sistematizou os sinais e sintomas da doença, distinguindo-a de outras síndromes motoras, e cunhou o termo doença de Parkinson, Maladie de Parkinson, em homenagem ao autor britânico. Ele identificou diferenças cruciais entre o tremor parkinsoniano e outras formas de tremor, além de sublinhar os aspectos progressivos da rigidez muscular, da lentidão de movimentos e da postura característica. Sem Charcot, a obra de James Parkinson talvez tivesse permanecido uma observação isolada. Com sua autoridade clínica e seu alcance científico, Charcot consolidou a doença como uma entidade nosológica distinta e lançou as bases para seu diagnóstico moderno, uma das maiores homenagens da medicina de um mestre ao outro. Entre as áreas mais inovadoras do seu trabalho estava a abordagem da histeria, uma condição profundamente estigmatizada. Charcot foi o primeiro a tratá-la como um distúrbio legítimo do sistema nervoso funcional, não como expressão de fraqueza moral. Para isso, ele recorreu à hipnose como método clínico e experimental. Demonstrava que sintomas histéricos, que são paralisias, cegueiras, convulsões,
podiam ser induzidos e revertidos sob sugestão hipnótica, provando que havia leis e mecanismos psiconeurológicos por trás desses estados. Nas lendárias Lições de Terça-feira, que reuniam médicos de toda a Europa, Charcot apresentava casos clínicos e utilizava a hipnose como recurso didático. Nessas apresentações surgiu o célebre toque de Charcot, onde se observa que alguns movimentos em algumas religiões, tipo um toque na testa, um comando, e a pessoa vai ao chão em transe, falando línguas estranhas, desconhecidas, ou até mesmo ao retornar ao seu estado de vigília, após aquele transe, sente-se uma melhoria de sintomas e com experiências internas incríveis. Pois sim, foi Charcot que, em um momento de defesa, ele acabou tocando na testa de um paciente, em um momento de uma crise, e esse movimento inesperado, ele teve como resposta que o paciente foi para o chão. E quando ele foi ao chão, esse paciente entrou num transe profundo e passou por um processo de terapia pelo próprio inconsciente. E retornando em vigília, com o dito problema, vamos dizer, resolvido. Nada mais que um processo da hipnose e o transe. Charcot não apenas descobriu doenças, ele formou gerações de médicos e pensadores que transformaram a neurologia, a psiquiatria e a psicologia. Entre esses seus discípulos e colaboradores, existem os mais ilustres, que se destacavam-se como Freud, Babinski, Janet e Tourette. Sigmund Freud, o jovem vienense, ele estudou na Salpêtrière, absorvendo a abordagem de Charcot sobre a histeria e a hipnose. Essa experiência foi decisiva para o nascimento da psicanálise. Joseph Babinski, ele foi o criador do sinal de Babinski, um dos mais importantes reflexos neurológicos. O sinal de Babinski é um reflexo neurológico que pode ser observado no pé. Ele foi descrito pela primeira vez em 1896 pelo neurologista francês Joseph Babinski. Ele fez para testar o sinal de Babinski, ele usa um objeto pontiagudo e firme, com a ponta de um martelo de reflexos para deslizar suavemente pela planta do pé, da parte do calcanhar em direção aos dedos. Esse processo foi um dos continuadores da neurologia francesa. Pierre Janet desenvolveu a teoria da dissociação psíquica, essencial para os primórdios da psicoterapia. Para Janet, a dissociação não era apenas um sintoma de um transtorno mental, mas sim o próprio mecanismo por trás de certas patologias. Ele a descreveu como um esmagamento da consciência, ou seja, a fragmentação da personalidade ou de funções mentais. Dentro disso está as memórias, sentimentos, pensamentos, que deveriam estar integradas. Em vez de formar uma unidade coesa, essas partes se separam e agem de forma autônoma, fora do controle consciente. Janet via a histeria, por exemplo, como a manifestação mais clara desse processo. Ele argumentava que em pacientes histéricos, memórias traumáticas ou ideias fixas eram separadas da consciência principal. Elas não eram esquecidas, mas existiam em um nível de consciência subconsciente e podiam se manifestar de diversas formas. Georges Gilles de La Tourette, estudante dedicado de Charcot, ele publicou sob sua orientação a primeira descrição da Síndrome de Tourette, em 1885, caracterizada por múltiplos tiques motores e vocais involuntários. Esses tiques são movimentos ou vocalizações súbitas, repetitivos e sem ritmo. Embora sejam involuntários, a maioria das pessoas com Tourette podem, com esforço, suprimi-los temporariamente. No entanto, essa supressão geralmente resulta em uma sensação de tensão crescente, que só é aliviada ao se realizar o tique. Charcot reconheceu ali essa originalidade e o mérito do trabalho. Ele deu ao distúrbio o nome do seu autor. Jean-Martin Charcot faleceu em 1893,
mas seu impacto na medicina moderna permanece imensurável. Sua herança científica pode ser observada em fundação da neurologia moderna, com métodos clínicos que ainda estruturam o diagnóstico neurológico, estabelecimento da correlação clínico-patológica, base da prática médica atual, promoção do ensino clínico visual e participativo, ainda imitado em universidades do mundo inteiro, reconhecimento das doenças psicossomáticas e dos fatores psíquicos na doença, antecipando os fundamentos da psiquiatria moderna, inspiração direta para a psicanálise e para a psicologia profunda. Charcot ensinou que o invisível, tremores, dores, ausências, silêncios do corpo, também pode ter forma, nome e explicação. Foi o médico que viu o cérebro agir mesmo quando ele não se deixava ver, que deu dignidade às doenças antes tidas como delírios e que forjou com palavras precisas e olhar clínico um novo paradigma da medicina. Sua obra, ela não repousa apenas nos livros de história, mas ela respira em cada consulta, em cada diagnóstico, em cada gesto clínico moderno. Como poucos, Charcot transformou o sofrimento em ciência e o mistério em conhecimento. Eu falei sobre o toque de Charcot, mas afinal, que importância nos traz esse movimento no paciente? O termo toque de Charcot não é um conceito oficial da neurologia, mas uma expressão simbólica e histórica que surgiu das práticas hipnóticas e neurológicas daquele período. Ele se refere à ideia de que um simples toque, uma sugestão física de Charcot era capaz de induzir estados hipnóticos ou desencadear manifestações neurológicas, como convulsões, histerias e paralisias, etc., em pacientes predispostos, principalmente aqueles altamente sugestionáveis. Era como se o toque do médico tivesse um poder quase mágico-magnético, algo que mais tarde influenciaria a noção do magnetismo animal nas escolas mesméricas e esotéricas. Na prática, o toque era usado como um gatilho físico associado a comandos verbais. Isso tudo provocaria o quê? Entradas em transe, um transe hipnótico com paralisias momentâneas, reações emocionais, reações intensas, crises pseudo-epilépticas no contexto da histeria. Embora a ciência moderna não valide o toque como algo místico ou magnético, a ideia de que o toque pode ser um indutor de transe ainda persiste na hipnose clínica e ericksoniana. Como acontece na hipnose, um toque leve na testa, no ombro, na mão ou no braço, associado a uma sugestão verbal, pode ser usada como gatilho de relaxamento ou de uma indução ao transe. É comum usar esse tipo de toque para ancorar estados emocionais, como segurança, calma, confiança, que o paciente pode acessar depois quando tocar o mesmo ponto. Técnicas como hipnose rápida ou instantânea às vezes usam um toque firme combinado com surpresa ou sugestão direta, lembrando os gestos teatrais de Charcot. Com o tempo, o toque de Charcot também foi reinterpretado por correntes mais esotéricas e simbólicas. Nele, o toque representa a autoridade simbólica do hipnotizador, a transferência energética entre terapeuta e paciente e um momento em que a mente consciente se submete ao inconsciente. E como curiosidade, em muitas religiões esse toque na testa é feito e associado ao Espírito Santo, algo mágico, à salvação. Nada mais é do que o processo desencadeado, já em processo hipnótico, e que nem se percebe, pois no meio do cerimonial já está organizada a indução e após o toque, que é o empurrão na testa, a pessoa tende a cair para trás e já em estado de transe, pronto para ter o processo clínico para a extrusão e o inconsciente ativo, podendo falar em línguas, ter processo de gritos, espasmos musculares e seguir comandos. Nada mais que uma porta aberta ou uma limpeza do próprio inconsciente. O ser humano e sua complexidade. O transe
é a chave que abre portas.